E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Na nossa aula de biologia de hoje, nós vamos trabalhar fisiologia das angiospermas. Agora nós vamos falar sobre nutrição orgânica. Nós já tivemos uma primeira aula onde eu expliquei o que era nutrição inorgânica, que era justamente a absorção dos sais minerais, onde nós estudamos os micronutrientes e os macronutrientes. E cada micronutriente e cada macronutriente poderia gerar uma deficiência, né? A falta de cada um deles poderia gerar uma deficiência que poderia trazer alguns sintomas para a planta, certo? Inclusive, eu até citei alguns deles. E agora nós vamos falar da nutrição orgânica. Bem, a nutrição orgânica, como o próprio nome já diz, significa justamente a nutrição ou alimentação por meio de substâncias orgânicas que a planta produz. E, nesse caso, a substância orgânica que está sendo produzida aqui, eu estou representando aqui pela molécula de glicose, que ela é fabricada justamente no processo de fotossíntese. Nós temos uma aula de fotossíntese específica falando sobre o metabolismo energético. Nessa aula de hoje não se trata das fases da fotossíntese ou das reações que ocorrem na fotossíntese, mas de outros detalhes que são influenciados pelo processo fotossintético ou que influenciam o processo fotossintético, certo? E aí nós vamos estar falando sobre esses detalhes aqui. Um desses primeiros detalhes que eu quero mencionar com vocês, que ocorre na fotossíntese, é justamente essas trocas gasosas aqui, as trocas gasosas. É um processo que influencia a fotossíntese. Então, vamos aqui analisar a reação química da fotossíntese. Percebam que durante o processo fotossintético, eu estou tendo aqui a absorção de gás carbônico. Esse gás carbônico, juntamente com a água que foi absorvido pelas raízes, né, durante várias reações químicas que ocorrem ali na planta, vai produzir aqui a glicose, que é a molécula orgânica, e vai gerar a produção de gás oxigênio. Eu vou circular aqui dois gases aqui, ó. Tem o oxigênio e o gás carbônico. Então, esse gás carbônico ele é absorvido pelo vegetal. O oxigênio ele é devolvido para a atmosfera. Então, nós sabemos que a planta ela está ali constantemente liberando para a atmosfera oxigênio que ela produziu durante a fotossíntese e, ao mesmo tempo, ela está absorvendo gás carbônico para que ela possa promover a fotossíntese. Então, essas trocas gasosas acontecem. Mas vamos pensar o seguinte, a planta, será que ela faz somente a fotossíntese? Não. A planta, além de promover a fotossíntese, ela promove a respiração celular. Então, a reação inversa também ocorre. A planta também consome oxigênio. O oxigênio que ela pode produzir durante a fotossíntese, ela também pode utilizá-lo para promover a respiração celular. Onde o oxigênio vai ser utilizado para quebrar a glicose, que é o inverso. Ó. O que seria produto na reação de fotossíntese vira reagente na reação de respiração. Aí, lá na respiração, esse oxigênio ele quebra a glicose, e aí gera água e gera gás carbônico. E ocorre a liberação de energia, que aí a planta utiliza essa energia para as suas atividades normais. Então, a planta ela faz a respiração e ela faz fotossíntese. Gente, eu vou até mencionar um fato muito curioso. Uma vez eu coloquei numa prova, perguntando para os alunos o que era a fotossíntese. E aí um dos alunos escreveu: a fotossíntese é um tipo de respiração da planta. Nada a ver. A fotossíntese é uma coisa, a respiração celular é outra. Então, são duas reações inversas. Enquanto a fotossíntese ocorre a produção de matéria orgânica, na respiração, eu tenho a quebra ou a destruição dessa matéria orgânica para poder liberar energia, certo? Então, como eu estava mencionando para vocês, o processo fotossintético ocorre a liberação de gás oxigênio e a absorção de gás carbônico, enquanto que na respiração celular ocorre a absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico. Aqui é o inverso. Fotossíntese absorve gás carbônico
libera oxigênio. Então, tudo isso, essa liberação de oxigênio, ou absorção de oxigênio, ou liberação de gás carbônico, ou absorção de gás carbônico, essas trocas gasosas, elas acontecem principalmente nas folhas. As folhas das plantas é o órgão responsável justamente pelo processo fotossintético e também por meio das células da folha que ocorre também ali a respiração celular. Mas não apenas nas células das folhas, mas em todas as células da planta ocorre respiração celular. Mas na folha temos a presença de aberturas microscópicas, conhecidas como estômatos, certo? Os estômatos são aberturas por onde ocorrem as trocas gasosas. Então, esse primeiro desenho que você está vendo aqui seria uma representação esquemática de um corte histológico de uma folha. Imagina uma folha que foi fatiada, foi feita uma fatia muito fina e colocou essa fatia numa lâmina de microscópio para observar as partes que constituem essa fatia. E aqui, ó, nessa parte de cima, nós temos a superfície adaxial, ou superfície superior da folha. Ou seja, nós temos aqui a folha, a parte de cima da folha é a superfície superior, ou adaxial. E a parte de baixo é a superfície abaxial, superfície inferior. Então, eu tenho a superfície superior, que é a adaxial, ela é formada por várias células. Onde eu destaquei de azul, aqui, pessoal, é o estômato. Perceba que o estômato ele é formado por duas células, uma de um lado e outra do outro. E essas células, elas ficam abrindo e fechando, de acordo com determinadas situações do processo de funcionamento da planta. Então, quando ela está aberta, quando essa abertura está aberta, né, quando esse orifício está aberto do estômato, vai ocorrer as trocas gasosas. Se for um processo fotossintético, o gás carbônico atmosférico, né, esse CO2 aqui, que está na atmosfera, ele vai ser absorvido e vai entrar por meio desse orifício, que é o estômato, e aqui nós temos esse gás carbônico, vai ser utilizado pelas células da folha, justamente para que essas células absorvam esse gás carbônico para promover o processo fotossintético. E durante a fotossíntese, essas células aqui da folha, que ficam no mesófilo, ou seja, que ficam na parte interna da folha, elas vão liberar o quê? Oxigênio. Então, esse oxigênio que foi produzido por elas vai ser liberado aqui para a atmosfera por meio dessa abertura estomática. Então, olhando essa estrutura de cima, por exemplo, o que eu estou vendo aqui nesse desenho é um corte de perfil. Agora, olhando na vista superior dessa epiderme foliar, nós vamos perceber aqui, ó, isso aqui é o estômato. O estômato ele é formado por duas células com o formato de um caroço de feijão, certo? Essas duas células se juntam e vão controlar uma abertura. Essa abertura é justamente por onde vai entrar gás carbônico e vai sair oxigênio durante a fotossíntese. Essa abertura é chamada de ostíolo, certo? E aí, cada estômato é formado por duas células guarda. Uma característica importante que vocês devem entender é o seguinte: as células que formam os estômatos são as únicas células que possuem clorofila da epiderme. Ou seja, a epiderme da folha, essas células aqui dessa epiderme, cada célula dessa que forma a epiderme não tem clorofila. Ela é sem pigmentação. Com exceção das células que formam o estômato. Os estômatos são clorofilados, ou seja, as células que formam o estômato apresentam clorofila. Ah, professor, mas eu olho para a folha e eu vejo que ela é verde. Mas a parte verde, o que você vê de verde ali, são das células que ficam dentro da folha, não da epiderme. A epiderme é formada por células sem pigmentação, sem clorofila. Ok, pessoal? Então, existem fatores que promovem o controle dessa abertura ou desse fechamento dos estômatos.
Então, os estômatos eles não ficam sempre abertos ou eles não ficam sempre fechados. Existem situações que controlam essa abertura e o fechamento dos estômatos. Quais situações são essas? Vamos lá. Fatores que afetam a abertura dos estômatos. O primeiro fator é a luminosidade. Então, durante o dia, os estômatos das folhas ficam abertos. Geralmente, durante o dia, a maioria das plantas, eu vou citar para vocês aqui exceções, né? Mas, no geral, as plantas têm os seus estômatos se abrindo durante o dia. Então, na hora que o sol desponta, as células guarda começam a se afastar uma da outra e ocorre a abertura estomática, justamente para que a planta possa promover um processo fotossintético, né, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Beleza? O segundo fator que promove a abertura dos estômatos é a concentração de gás carbônico. Então, quando você vê, por exemplo, uma molécula dentro desses colchetes aqui, esse colchete quer dizer concentração, ok? Então, quando eu tenho a concentração de gás carbônico diminuída, o que vai acontecer? Os estômatos vão se abrir. Por quê, pessoal? Olha aqui na fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese, precisa de quê? Precisa de gás carbônico. Então, se eu tenho esse gás carbônico diminuído a sua concentração, então a planta, de forma que como ela tem uma certa deficiência de gás carbônico, ela tem que abrir os estômatos para receber mais gás carbônico e assim essa concentração de gás carbônico possa ser aumentada. Agora, quando a concentração de gás carbônico aqui no interior da folha, certo? Que aqui é no interior da folha. Quando essa concentração está aumentada, o que vai acontecer com os estômatos? Eles vão se abrir, porque é como se a planta entendesse que, opa, já tem gás carbônico o suficiente, então não precisa de mais gás carbônico. Então, ela fecha os estômatos. Por que ela fecha? Vamos observar que durante as trocas gasosas, quando os estômatos estão abertos, a planta não perde apenas ela não vai ocorrer apenas as trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico, não. Olha aqui que eu coloquei de vermelho. Durante a abertura dos estômatos, a planta também perde água no processo de evapotranspiração. Então, essa água ela pode sair na forma de vapor através dos estômatos. Então, para que a planta não perca água facilmente, quando ocorre um aumento na concentração de gás carbônico, ela fecha os estômatos. Um outro fator que é responsável pela abertura dos estômatos é o suprimento hídrico. Ou seja, quando a planta tem bastante água à sua disposição, o que vai acontecer? Os estômatos vão se abrir. Por quê? As células que formam o estômato, quando tem bastante água dentro da planta, essas células vão ficar cheias de água, elas vão ficar túrgidas. Então, quando elas ficam inchadas, túrgidas, elas vão ficar mais tortinhas. Então, quando ela se entorta um pouco mais, ela promove o quê? A abertura do ostíolo, e aí o estômago vai se abrir, significando que a planta ela pode perder mais água por meio do processo de evapotranspiração, tranquilamente, certo? Já quando eu tenho pouca água disponível, os estômatos vão se fechar. Então, esses são os fatores que promovem a abertura estomática. Agora, eu quero falar para vocês sobre os fatores que afetam a fotossíntese. Quais são os fatores que promovem o aumento do processo fotossintético ou a diminuição desse processo? O primeiro fator seria a concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, a nossa atmosfera, normalmente, ela tem uma concentração de 0,03% a 0,04%. Essa é a concentração de gás carbônico na nossa atmosfera. Mas existem situações de experimento em um local fechado, né, onde se aumenta a concentração de gás carbônico, um experimento controlado, e foi percebido que quando se aumentou a concentração de gás carbônico desse ambiente fechado, essa planta que fica exposta nesse local, ela teve o seu índice de fotossíntese aumentado. Então, conforme eu aumento a concentração de gás carbônico da atmosfera circundante
né, de uma determinada planta, eu vou aumentar a quantidade, vou aumentar a taxa de fotossíntese. Aí você me pergunta, como é que se mede a taxa de fotossíntese de uma planta? Sabendo qual é a quantidade de gás carbônico que ela está produzindo. Por quê? Aliás, sabendo qual é a quantidade de oxigênio que ela está produzindo. Porque na fotossíntese não se produz, não é oxigênio. Então, se eu pegar, por exemplo, uma planta aquática e colocar no aquário, e se eu começar, por exemplo, aumentar a concentração de gás carbônico ali circundante daquele local, eu vou perceber que essa planta ela vai produzir mais bolinhas de gás carbônico. Quer dizer que a taxa de fotossíntese dela foi aumentada. Então, quando eu aumento a concentração de gás carbônico, vai aumentar também a taxa de fotossíntese. Só que até um determinado ponto. Por quê? Passando, por exemplo, da concentração de 0,3% de gás carbônico, a planta ela não vai aumentar mais a sua taxa de fotossíntese. Aí você chega no ponto de saturação de CO2. Então, na atmosfera, essa concentração de 0,3% não existe de gás carbônico. Nós só temos apenas 0,03 a 0,04% de gás carbônico na atmosfera. Então, o gás carbônico ele é um fator limitante para a fotossíntese. Um outro fator que promove que afeta a fotossíntese é a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, olha só, até 35 graus Celsius, toda e qualquer planta, ela aumenta a sua taxa de fotossíntese. Mas se eu começar a aumentar a temperatura além dessa quantidade, olha o que acontece com a taxa de fotossíntese. Ela vai cair. Por quê? Porque as enzimas que formam a planta vão sofrer desnaturação, certo? E aí vai perder muitas funções. Um outro fator que vai afetar a fotossíntese é a luminosidade. Se aumentar a intensidade luminosa numa planta, vai aumentar também a taxa de fotossíntese até um determinado ponto. E aí você vai chegar num ponto de saturação luminoso, que não vai adiantar você aumentar a quantidade de luminosidade, a planta ela vai sempre manter aquela taxa de fotossíntese. Geralmente as plantas, elas vão ter uma maior taxa de fotossíntese quando ela é exposta a comprimentos de onda na cor azul e na cor vermelha. Então, pessoal, nós vamos agora falar rapidamente sobre a relação que existe entre fotossíntese e a respiração. Como eu falei para vocês, toda planta ela promove a fotossíntese, mas também ela faz a respiração celular. O processo de respiração está sendo representado aqui por essa linha vermelha. Então, percebam que ao longo do tempo, o processo de respiração ele permanece constante. O único processo aqui que é variável de acordo com a intensidade luminosa vai ser o processo fotossintético. Percebam que no início do dia, quando a intensidade luminosa é menor, o que vai acontecer? A fotossíntese terá uma taxa menor. Agora, quando se aumenta a intensidade luminosa, essa taxa fotossintética ela vai aumentando. Vai chegar um determinado momento em que a taxa de fotossíntese será igual à taxa de respiração celular. Isso significa que a quantidade de oxigênio que a planta produz durante a fotossíntese será igual à quantidade de oxigênio que ela vai consumir durante a respiração celular. Isso é o chamado de ponto de saturação, ponto de compensação fótico. Ok, pessoal? E vejam que nessa curvinha da fotossíntese, vai chegar um momento que, tanto faz se você aumentar a intensidade luminosa ou não, essa taxa de fotossíntese vai permanecer a mesma, beleza? Então, de acordo com essa questão do ponto de compensação fótico, eu vou ter plantas que têm ponto de compensação diferenciado. De acordo com isso, eu vou ter plantas de sol e plantas de sombra. As plantas de sol são conhecidas como plantas heliófilas. E tem as plantas de sombra que são chamadas de plantas ombrófilas, ou seja, o ponto de compensação fótico dela vai ser menor. E para finalizar, a gente tem as plantas de metabolismo CAM. Essa palavra CAM quer dizer Crassulaceae acid metabolic, quer dizer que é metabolismo ácido das crassuláceas. Esse tipo de planta, elas atuam de forma diferente das plantas que eu já tinha mencionado para vocês. Normalmente as plantas elas têm o estômago aberto durante o dia. Nessas plantas aqui, os estômatos ficam fechados durante o dia. E durante a noite eles vão ficar abertos. A planta ela vai absorver bastante gás carbônico. Esse gás carbônico no interior das folhas acumulam-se formando ácido carbônico.
E aí, durante o dia, quando os estômatos se fecham, a planta ela vai consumir esse gás carbônico que ela absorveu durante a noite. Então, aí a gente chama de plantas de metabolismo CAN, ou plantas CAN. Ok, pessoal? Então, essa foi nossa aula sobre nutrição orgânica e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.